Bom dia. Eu tenho falado muito sobre algumas questões que a humanidade vai ter que resolver, né? A primeira questão que surge é assim: quem sou eu para falar sobre as questões que a humanidade tem que resolver? Só um cidadão, né? Um ser no mundo, nada mais do que isso. Mas vejam o Estado, como nós o conhecemos. O Estado nada mais é do que uma criação humana, uma instituição, uma colocação, um artefato que foi concebido, racionalizado para resolver problemas, para viabilizar convivências, para harmonizar, em última análise, toda esta pluralidade de tensões que o convívio entre as pessoas naturalmente produz. Pois a partir ali dos 1700, muita gente pensou sobre isso, como fazer, como resolver a necessidade das pessoas que se aglomeravam nas cidades por conta das novidades tecnológicas, da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial. Como tratar aquela gente, como dar de comer para aquelas pessoas, como organizar o meio urbano, como tratar do meio rural que se esvaziava por conta do crescente processo de industrialização. O Estado já vinha se expressando e estabelecendo de várias formas. As relações de construção política entre aqueles que detinham meios de produção e os donos da guerra, fundamentalmente na Inglaterra, que é um Estado que se constrói de uma forma tão particular que nos permite enxergar todos os meios e modos pelos quais as tensões políticas se compõem em determinadas instituições. Pois tudo isso é estudado, tudo isso é visto. Só que chegamos num mundo, este nosso mundo da atualidade, onde as pessoas e os grandes teóricos da contemporaneidade vivem de espuminha. Aquela espuminha branquinha que se dissipa no vento quando a onda bate na beira da praia. Coisas pueris. As pessoas buscam likes, instagramalizações das suas convicções teóricas e políticas. Pois, a partir disso, está cada vez mais raro, cada vez mais difícil de encontrar, em que pese esta quantidade enorme de informação que nos disponibilizam, estudos teóricos aprofundados que se dedicam a compreender os próximos caminhos. E as coisas beiram ao paradoxal. Eu tenho dito isso, o capitalismo mais sério está muito preocupado com aquilo que virá a ser, do que vai se transformar esta instituição chamada Estado. Por quê? Porque o capitalismo sério e o liberalismo sério, ele pensa o seguinte: na medida em que eu agrego cada vez mais meios tecnológicos para a produção, ou seja, para a disponibilização de bens para a civilização, eu retiro as possibilidades de empregabilidade, ou seja, de atribuição de renda a essas massas. E se não há renda, como consumir aquilo que é produzido cada vez a custos mais baixos? Os bens essenciais à vida se transformaram em commodities. Dou dois exemplos: alimentos e medicamentos. São commodities. Não importa se as pessoas estão passando fome ou morrendo de doenças. Aquilo tudo é precificado. Esse momento da história nos pede reflexões profundas sobre isso. Neste processo todo, existe um elemento que é o chamado elemento ou efeito backlash. Uma expressão que surge nos Estados Unidos ali no final dos anos 60, quando os teóricos americanos começam a estudar as reações da sociedade diante da intervenção do poder judicial nas questões fundamentalmente relacionadas aos direitos fundamentais. Naquele processo político que a sociedade se organizava buscando acesso
a direitos civis, especialmente os movimentos que combatiam o racismo, especialmente os movimentos que combatiam a pena de morte. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte, quando entra e começa a regular essas matérias, ou seja, ela sai do parlamento como representação popular e passa para o poder judiciário como elemento regulador destas tensões sociais, começa a se perceber que a cada decisão que a Suprema Corte americana tomava na direção de assegurar determinados direitos civis, massas da sociedade se levantavam contra essas decisões, no sentido contrário. Esse é o efeito backlash. Tem um fato nos Estados Unidos que quando eles, por exemplo, a Suprema Corte decide, num determinado caso, que a pena de morte seria inconstitucional em função da 8ª emenda, imediatamente o povo favorável à pena de morte se levanta e vários estados começam a adotar a pena de morte. Agora, nos Estados Unidos, começa a acontecer a mesma coisa de novo na questão do aborto, por exemplo. E aqui no Brasil nem se fala. São as coisas que estão acontecendo. Vejam, por exemplo, agora a questão da regulação da quantidade de posse de maconha para consumo. O Supremo Tribunal Federal começou a discutir uma matéria que já está legislada e imediatamente o Congresso Nacional se levanta para tomar uma decisão diametralmente oposta àquilo que já está na lei, mas que politicamente influencia camadas conservadoras da sociedade. O problema é que, aspas, nós juristas não conseguimos mais discutir essas questões e, pior que isso, não conseguimos dividir estas reflexões com aquilo que se chama sistema político. Quando a gente divide sistema político, sistema jurídico, a gente o faz simplesmente por questões didáticas, porque o sistema jurídico faz parte do sistema político. Não existe um sem o outro. A instância máxima do direito é a política, porque é no mundo da política que se estabelece padrões normativos, que se edita a lei, que se faz a Constituição. Isso está na política e dentro da política está o direito. Mas para efeitos didáticos a gente fala assim, não, existe um sistema político e um sistema que é jurídico, normativo. Esse sistema ele tem determinadas proteções, determinadas estruturações, fundamentalmente que nascem para assegurar o direito das minorias, frente às maiorias que podem simplesmente aniquilar as minorias. E assim funciona, e tem funcionado. A questão é que nesta quadra histórica, porque o Estado sempre se organizou a partir da percepção que se tem sobre os meios de produção e a distribuição de riquezas, ou não distribuição dessas riquezas, é que há um Estado novo chegando. Mas ninguém sabe bem o que está chegando. Então nós tendemos a surfar na espuminha do dia a dia, do cotidiano. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. E aí é que se chama a intelectualidade para contribuir. E é aí que deveríamos chamar as universidades, os teóricos, para os estudos aprofundados. E não para as posições instagramáveis. Mas isso é um problema. Ele tenderá a se resolver, com consequências buenas, que dependerão das nossas capacidades de criar mecanismos que nos assegurem convivência, de preferência pacífica. Nem sempre foi assim, quando se disputou a construção deste aparato chamado Estado, que nos garante, em última razão, sobrevivência. Pensemos, o momento é complexo. E acreditem, likes não resolvem nada, nem mesmo satisfazem o ego. Um abraço, vamos conversando sobre isso.